Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lúcio Gabriel, novo membro do canal, e eu vou acompanhar o Osório aqui nesse vídeo e provavelmente nos vídeos futuros. Estamos aqui para falar um pouco do pós-jogo de Bélgica e Itália, talvez o melhor jogo da Euro, e certamente deixa todos nós desse canal muito alegre, já que foi uma grande vitória da seleção italiana, 2-1. A seleção italiana que desde o início, no primeiro tempo, pressionou, atacou mais, criou mais oportunidades, chegando até um gol anulado do Leonardo Bonucci por impedimento. E que veio abrir o placar também com certa rapidez, no lance em que o Verratti retoma no campo de ataque e aciona o Barella finaliza e faz 1-0 para a Itália. Depois o jogo ainda fica um pouco mais trocado, tem algumas oportunidades da Bélgica, mas a Itália segue dominando e chega ao 2-0 com o Lorenzo Insigne, certamente o principal jogador da seleção hoje e o preferido do nosso amigo Lúcio. E ele fez um belo gol chutando, cortando para o meio e chutando de uma boa distância. Ele já vinha tentando esse tipo de finalização algumas vezes e hoje foi feliz. Abriu 2-0. Depois, com um pouco tempo, a Bélgica veio a diminuir com 2-1, um pênalti na jogada individual do Jeremy Doku para cima do Di Lorenzo, mas o placar veio a se manter e a classificação é justa. Lúcio, quais são os destaques? Cara, falando do primeiro tempo, começando, é muito importante falar do primeiro gol. Que assim, eu acho que é de clara evidência que é o setor mais forte, não inferiorizando os outros setores, mas enaltecendo o meio da seleção italiana, é incrível, porque você tem um time onde você tem no meio titular Jorginho, Verratti e Barella, e você ter como opção no banco o Locatelli, que fez 2 ótimos jogos, é incrível. É um meio surreal. É papo de um dos melhores meios, quiçá o melhor meio de seleções. Falando em Locatelli, a gente pensa que é estranho a substituição do Verratti por ele nos 2 jogos, que chega a causar uma estranheza, porque ele foi muito bem nos 2 jogos que jogou, inclusive marcou um doblete. Mas quando você tem um jogador do nível do Verratti que é surreal, você não pode simplesmente tirar do time. É só ver a atuação dele no gol. Ele pegou o time de belga totalmente desorganizado, subiu a pressão e resultou num gol fantástico do Barella. Então, a escolha do Mancini preterir o Verratti ao Locatelli é completamente compreensível. E eu acho uma combinação de meio, quando a gente para pensar, a gente tem dois jogadores bastante combativos, que são tanto o Verratti quanto o próprio Barella, e a gente sabe que o gol sai assim. O Barella, ele aporta coisas diferentes, sendo um jogador que se projeta mais, que ataca mais espaços. Ele talvez é um pouco menos associativo do que os outros dois, mas ele aporta coisas diferentes. E você tem um Jorginho que vem a complementar, sendo um cara inteligente para negar espaços entre linhas, um cara que te ajuda subindo pressão e que é teoricamente um ritmista. Então você tem um meio Isso. bem completo. E por mais que o Locatelli esteja num nível muito alto e certamente não está num nível diferente de nenhum desses, mas a escalação dos outros três é completamente justa. Não tem nenhum jogador ganhando vaga apenas pelo nome, são jogadores de um nível realmente alto. Com certeza. É importante destacar também a eficiência do time italiano no ataque. Que por mais que tenha tido um problema com o tiro na Immobile. partida de hoje, na partida de hoje, a eficiência ofensiva é surreal, principalmente no contra-ataque. Todas as vezes que o time foi punido pela Bélgica no ataque, era de pronta entrega, principalmente acenando pelo lado esquerdo ali do Spinazzola,
que o time já combatia, já dava um desafogo e já tentava atacar novamente. O trabalho do Insigne e do Spinazzola, não só na partida de hoje, como na Euro inteira, é surreal de bom, é incrível. Quando a gente fala de Insigne e Spinazzola, aí a gente pode ter talvez o que foi o fato negativo do jogo, porque as primeiras notícias dão conta de uma possível lesão do ligamento, tendão de Aquiles. Seria uma lesão grave, e aí a gente tem uma situação que preocupa, visto que a gente vai ter que utilizar um jogador como Emerson Palmieri, que tem características diferentes. Embora não seja um jogador defensivo, propriamente dito, mas ele te aporta coisas diferentes. Ele é um jogador muito mais de base, não tanto de chegar ao fundo, não vai agredir com o drible da mesma forma que o Spinazzola faz. E isso pode mudar um pouco a configuração do ataque italiano para o próximo jogo. Dada essa lesão, é difícil agora dizer um favorito. Mas futuramente, porque a seleção espanhola, que é a nossa próxima adversária, é uma seleção vindo crescente, quer queira, quer não. Mas não fosse a lesão do Spinazzola, eu acho que eu poderia cravar que a seleção italiana seria a seleção favorita ao título no momento. Sim, sim. Hoje a gente pode falar que isso muda completamente a forma que a Itália vai atacar. De certo modo também a forma que a Itália vai defender. E é importante falar, aí agora a gente pode entrar um pouco a comentar sobre a seleção espanhola, que eles são um time que, de certo modo, vem sendo desvalorizado pelo público em geral. O estilo de jogo não agrada, muitas vezes é uma posse de bola defensiva, por assim dizer, que tem o intuito de evitar que o adversário te ataque, até porque são jogadores, em geral, mais ágeis do que propriamente de força, velocidade, arranque, e que eles sofrem muito em duelos, sofrem muito em disputas físicas, e por isso eles se sentem muito mais confortáveis de ter a bola por 70%, 80% do tempo, do que num cenário em um jogo mais franco. E isso pode ser talvez a grande chance da seleção italiana, visto que é um time que consegue reter mais essa posse e pode igualar as coisas dessa forma, ou mesmo aproveitar situações de transições, por mais que o Immobile hoje tenha feito uma partida certamente o pior em campo, e mesmo quando ele marcou nessa Euro, as suas atuações não foram convincentes, mas ele é um jogador que ele teria ali um cenário mais próximo do que ele joga e do que ele apresenta na Lazio, buscando atacar em transições com o adversário num bloco mais alto, com provavelmente mais espaço, e em cenários como o de hoje, que ele encontra o adversário no bloco baixo, ele sofre, ele tende a apresentar algumas limitações. E a gente pode ver também uma possibilidade de uma infiltração, uma jogada em profundidade visando Chiesa. É uma seleção, a gente sabe que a seleção italiana não apenas tem esse nível técnico muito alto, mas principalmente apresenta muito repertório. E é por isso que vem encantando tanto e vem sendo tão convincente. É até engraçado, porque a seleção italiana vem caindo nas graças pela forma de jogar, pelo futebol ofensivo e mais bonito de ver, digamos assim. E a espanhola, as pessoas têm uma criticância maior justamente pelo que você falou, de ter uma posse de bola mais defensiva. Mas é importante ressaltar duas coisas. O crescimento deles depois do terceiro jogo, que com a entrada de Busquets e Azpilicueta na lateral direita, substituindo o Marcos Alonso, que não soube ser utilizado nem um pouco pelo Luis Henrique, não soube emular o Simeone. A seleção ela deu um upgrade incrível, porque o Busquets ele entrega mais para o estilo de jogo do Luis Henrique do que se tinha antes. Porém, a segunda coisa que eu acho importante ressaltar é que, como você já disse, não é um time que tem tantos valores físicos, digamos assim. E eles são um time que vem de duas prorrogações seguidas. A Eurocopa é um torneio de pós-temporada. Um torneio de pós-temporada depois de uma temporada muito longa.
Então, jogadores que já não têm um físico tão bom, desgastados, é uma vantagem, de certa forma, para a seleção italiana, ao meu ver. E aí, a gente pode ver um jogador que pode ser um destaque, que hoje não fez uma partida boa, mas eu acredito que nessas condições pode ser um destaque, é o Chiesa. Porque o Chiesa, ele tem muito do drible da velocidade, e contra jogadores desgastados, isso é uma coisa que se destaca com toda certeza. Então é interessante ver como vai ser a escolha do Mancini entre Berardi e Chiesa em relação a esse jogo. Até mesmo a possibilidade de ter os dois juntos e ter o Chiesa mais à esquerda, visto que o Emerson não é um jogador de amplitude. Ainda falando sobre a Espanha, acho interessante comentar a entrada do Azpilicueta no lugar do Llorente, traz um equilíbrio defensivo diferente. Mas acho que talvez o mais determinante foi mesmo o Busquets, um jogador que gera jogo entre linhas, que sabe se mover de uma forma inteligente dentro de campo, um jogador que sai muito bem da pressão e para esse estilo de jogo está agregando muito mais do que o Rodri, que é um jogador que tem muita qualidade, mas é um pouco mais estático, um pouco mais físico. Mas acho que outra coisa que é importante falar, essa seleção italiana tem defensores que se sentem, de certa forma, confortáveis quando tem de se colocar em bloco baixo. Bonucci e Chiellini são talvez dois dos maiores zagueiros dessa geração e eles sempre cresceram quando entram nesse tipo de contexto. Hoje a gente se tinha uma expectativa, uma preocupação em relação ao Lukaku, de como sairia enfrentando esses dois, embora ele tenha conseguido trazer algumas situações de finalização, visto que o Lukaku hoje é um fenômeno, é um jogador fisicamente descomunal, talvez o centroavante mais imponente nesse aspecto no futebol mundial, mas seu impacto foi bem reduzido do que vinha apresentando, seja na própria seleção belga, seja na Inter, e a escolha por ter essa dupla de zaga, mesmo que envelhecida, pelo Mancini vem se provando acertada. O Chiellini teve uma grande partida, mesmo voltando de lesão, mesmo já com seus 36, 37 anos, e certamente a questão deles também terem evitado jogar uma prorrogação nesse momento pode ter sido importante. Ele já tem uma vantagem física para o próximo duelo. E com isso, Lúcio, eu queria fazer primeiro perguntar hoje o seu top 3 positivo e negativo, os melhores e piores da seleção italiana hoje. Depois eu apresento os meus e por fim a gente traz o palpite da próxima partida. Olha, com toda certeza, para mim, o Man of the Match foi Lorenzo Insigne, não só por ser, como você disse, meu favorito, mas porque teve uma atuação impecável, não só pelo gol, mas com todo o aporte que ele deu ofensivamente para a seleção italiana. Os outros dois eu não vou ranquear em lugar, mas eu vou apenas citar. Para mim foi o Barella e o Spinazzola, que até a lesão estava com uma partida incrível. Mas há de dar uma menção honrosa à partida incrível feita pelo Verratti. Top 3 negativo, para ser polêmico. Obviamente, claramente, Ciro Immobile. É impressionante como ele não acertou absolutamente nada no jogo de hoje. Teve um trabalho ofensivo nulo. O meu segundo colocado vai para o Chiesa, que eu preciso falar sobre ele, porque ele teve uma atuação que seria muito boa se ele não tivesse tomando sempre a última decisão completamente errada. Ele, por muitas vezes, chutou quando deveria tocar, ou quando tocou numa bola, inclusive, pro Immobile, acho que no segundo tempo, inclusive, ele deu um cruzamento extremamente forte, desnecessariamente, ele não estava tão pressionado, então ele teve uma tomada de decisão muito fraca nessa partida. E, cara, sobre o terceiro pior, com certeza eu devo citar o Di Lorenzo, que cometeu o pênalti que resultou no gol do Lukaku, e ele não conseguiu nem um pouco lidar com o Doku, que é um ótimo jogador, que vale a pena todo mundo prestar atenção nele, jogador que tem muito futuro.
Doku acertou quase todos os dribles que tentou de Lorenzo, ganhou na velocidade. Então, meus 3 destaques negativos ficam para esses 3 nessa ordem específica. Agora tá curtinho a bola. Passar a bola pro meu lado. Acho que eu vou acabar sendo um pouco repetitivo em alguns aspectos. Acho que não dá para discordar do Man of the Match. Acho que o Insigne foi o melhor em campo. Não à toa, foi premiado como tal. O Barella, pela forma que... o momento que ele marca o gol, tudo mais. Mas acho que o meu terceiro jogador vai ser um pouco diferente. Você fez com menção honrosa, mas acho que a participação do Verratti é muito importante. Ele jogou a maior parte do jogo amarelado e a gente sabe que ele é um jogador que em alguns momentos decisivos ele acaba apelando um pouco para a violência quando não deveria, fazendo faltas que não deveria. E num jogo tenso, num jogo com a grandiosidade que foi hoje, ele mostrou bastante controle. Foi importante para diminuir o impacto do Kevin De Bruyne e recuperou a bola do primeiro gol. Então acho que o meu terceiro lugar não poderia ser diferente. Quanto ao top 3 piores, eu acho que eu também vou seguir o relator. Acho que o Immobile fez uma partida tecnicamente medonha. No segundo tempo ele começou a ter erros grosseiros tecnicamente, conduzindo sozinho e tropeçando com a bola. Situações em que poderia finalizar e demorava, ou então, tipo assim, ele não passava a bola. Sim, teve uma situação relativamente clara em que ele poderia ter rolado pro Chiesa, para quem vinha de trás, e não fez. Então acho que não poderia ser diferente, acabou sendo o pior em campo. Mas eu também complemento com o Di Lorenzo, acho que ele não conseguiu conter. E acho que eu vou dar uma invertida nessa ordem, acho que o Chiesa foi o meu terceiro, porque eu acho que ele conseguiu gerar situações de desequilíbrio, mas sim, faltou ser mais produtivo nesse tipo de situação. Então acho que ele é o terceiro colocado nesse caso. E quanto ao palpite, dessa eu vou começar, eu vou me arriscar, mas Itália 2, Espanha 1. Eu podia ser mais otimista e colocar um 3-1, mas eu acho que eu vou seguir pelo mais seguro, né? Afinal de contas, o precavido morreu de velho, então eu vou pelo 2-1 também para nossa Itália. Então, pessoal, gostaria de agradecer a audiência. Se você gostou, deixe seu like, deixe o comentário, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Mandar um abraço para todos vocês. Passar a voz agora para o Lúcio, para ele possa se despedir. E então, até galera, a próxima. Até a próxima, que venha mais uma vitória italiana. Então, galera, comenta aí embaixo qual o top 3 de vocês, dos piores e dos melhores. Eu duvido alguém discordar de que o Ciro Immobile foi o pior. E duvido também discordar que o Insigne foi o melhor, mas deixa a ideia. Acompanha o canal e tamo junto. Valeu, obrigado, audiência.